Um pastor foi baleado durante uma operação da polícia em Acari nesta terça-feira. Ele foi socorrido pela própria polícia em um carro blindado. Quem conta é o Fabiano Martinez. O pastor foi mais uma vítima de bala perdida no Rio. Misael Pacífico dos Santos, de 42 anos, saía de casa por volta das 9 da manhã para ir à padaria, quando foi atingido por um tiro na perna direita. No momento em que o pastor foi baleado, acontecia uma operação da polícia no bairro. A bala ficou alojada na perna. No momento que ele voltou, que ele estava voltando para ir para casa, foi a hora que ele foi baleado. Aí foi quando os vizinhos foram na minha residência me avisar. Aí os policiais, dentro do caveirão, botou ele, levou ele para o hospital de Acari. Chegou lá, fizeram o procedimento e ficamos aguardando para fazer a transferência para cá. Depois de receber os primeiros atendimentos no hospital de Acari, ele foi transferido para o Hospital Salgado Filho, onde deve passar por uma cirurgia para a retirada da bala. Olha, houve vários casos aí nas últimas 24 horas de balas perdidas, de estilhaços. Eu vou contar um outro caso, daqui a pouco a gente coloca todos os ilustras, porque já está aqui o Dr. Carlos Augusto Nogueira para comentar. Olha, em São Gonçalo, só para você entender, essa outra vítima de bala perdida foi o motorista de um ônibus. Se a gente já tiver aí, coloca as imagens desse motorista de ônibus, que a situação foi o seguinte: Dídio Soares Freitas dirigia o coletivo quando foi atingido por um tiro de raspão no queixo. A linha que liga Palmeiras a Alcântara passava perto do complexo do Salgueiro. A Polícia Militar informou que não realizou nenhuma operação na comunidade do Salgueiro e que traficantes atiraram num blindado da corporação e acabaram atingindo o motorista. A direção do Hospital Estadual Alberto Torres informou que Dídio foi atendido, medicado e já recebeu alta. Olha, esse aí é o motorista do coletivo. Veja só, foram dois casos assim de balas perdidas, um em Acari, outro aí em São Gonçalo. Situações que as pessoas estão passando, voltando para casa, trabalhando. Qualquer um de nós pode ser vítima nessa cidade, né? Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais casos, muitas vezes em confronto com a polícia, às vezes apenas bandidos entre si, facções rivais que disputam o controle do território. Dr. Carlos Augusto Nogueira, bom dia. Que avaliação o senhor faz dessas duas situações aí? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Eliane, armas de elevado calibre, muito potentes, que os projéteis viajam espaços de tempo e, assim, varam paredes, etc. Armas de guerra na cidade. A polícia, quando entra numa determinada comunidade ou um determinado local, ou está andando pela rua, o tiroteio acontece e ninguém, logicamente, é avisado, porque você não vai avisar da operação, porque senão você não pega ninguém desprevenido. Isso tudo faz com que esses tiroteios acarretem pessoas que nada têm a ver com os confrontos. Vitimem, né, pessoas que nada têm a ver com o confronto. Agora, Eliane, aí fica a pergunta, né? Eu não tenho uma opinião formada, né? Fica a pergunta se as armas devem sofrer essa flexibilidade que o atual Congresso pretende votar, sobre se todos podem ter arma de fogo com mais facilidade, menos facilidade. Uma flexibilização no Estatuto do Desarmamento, que é o que agora se vota, para que as pessoas tenham até 6 armas em casa, como eu comentava ontem, o que, na minha opinião, seria um grande risco. Mas há quem diga que as pessoas têm o direito de se defender. Armas em casa e armas na rua, né, Eliane? O problema também é arma em casa você até pode conseguir com mais facilidade do que portar uma arma de fogo. Uma coisa é ter posse, que é dentro de casa, outra coisa é ter porte, que é na rua. Você portar, eu acho que os tiroteios vão aumentar. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, Eliane, mas essa flexibilização que você disse pode acarretar mais tiroteio. E é difícil apurar, Eliane. Essas balas perdidas são de muito difíceis apurações. Por quê? Porque você pega a arma do policial, você faz a balística, mas você não faz o confronto balístico com a arma do bandido, porque muitas das vezes ele não é capturado. E agora eu vou ao vivo com o Daniel Penafirme, porque tem outra informação de um homem ferido por estilhaços depois que um ônibus do BRT foi atingido por uma bala perdida na zona oeste. Vou até me sentar aqui para falar com o Daniel Penafirme, ou seja, 3 casos, 2 que foram atingidos pela bala e esse pelo estilhaço. É isso, Daniel? Bom dia. Muito bom dia, Eliane Borges. É mesmo, esse homem se chama Paulo Noronha da Silva, de 33 anos. Ele estava dentro de um ônibus do BRT que passava pela estação Curral Falso, nas proximidades ali da região do Cesarão, né, lá na zona oeste da cidade. Pois bem, havia nesse momento um tiroteio, de acordo com testemunhas, lá no Cesarão, e uma bala acabou atingindo um ônibus, né, mais precisamente um dos vidros desse ônibus onde estava o Paulo. Ele foi ferido por estilhaços, levado para o Hospital Pedro II, acabou sendo medicado e liberado, ficou tudo bem com ele, mas
realmente o susto foi grande, né? Portanto, mais uma vítima de bala perdida na nossa cidade, mais precisamente na Zona Oeste, lá nas proximidades do Cesarão. O bicho está pegando por lá há algum tempo, viu, Lene? Nessa situação, Daniel, a polícia informou se estava acontecendo alguma operação ou foi guerra entre traficantes? A polícia não informou absolutamente nada até o momento sobre o que aconteceu aí essa noite lá na região do Cesarão. Mas sabe-se que há muito tempo está acontecendo uma guerra por lá, que inclusive já desencadeou alguns atos de vandalismo. A estação, por exemplo, Cesarão 2 já foi vandalizada 2 vezes, né? Inclusive encontra-se fechada nesse momento por causa da ação de vândalos. Enfim, a situação lá está muito quente lá entre eles mesmo, entendeu? Tá certo. Obrigada pela informação. E não tem muito que a polícia fazer, infelizmente, às vezes acaba ali naquela região, né? Acaba entrando em confronto quando tenta apartar. Tem que ter uma solução definitiva. Por exemplo, Chapadão é outra área crítica da cidade. Enquanto não colocarem o UPP lá, e uma UPP que funcione, que seja realmente com efetivo suficiente para resguardar todas essas regiões, não vai resolver. Agora, doutor Carlos, só uma dúvida minha em relação ao socorro que a Polícia Militar tem que fazer quando há uma vítima de bala perdida dentro de comunidade. A gente viu o caso do pastor, que foi ferido e ele foi levado no blindado da polícia. Esse é o procedimento? Liane, eu sempre falo isso, entre 2 coisas ruins, você tem que escolher a menos pior. Você recebe um treinamento de primeiros socorros. Muitas das vezes você não tem como mexer na pessoa porque você está aguardando socorro, mas às vezes se você não mexer na pessoa, a pessoa vai e morre na sua frente antes do socorro chegar. Então é uma decisão difícil. E o policial às vezes mexe na pessoa e ainda responde por isso. Então, porque mexeu de forma errônea, não teve habilidade para prestar o socorro. É difícil. Eu já me deparei com essa situação de ou prestar o socorro ou esperar o socorro chegar e a pessoa morrer nesse espaço de tempo. Eu preferi prestar o socorro porque a situação era realmente extremamente difícil e graças a Deus a pessoa sobreviveu, ficou com sequelas, mas sobreviveu, mas é uma decisão muito difícil. Por mais que você treine, por mais que você estude e receba a devida assistência em relação a primeiros socorros, o profissional, a habilidade de um profissional da área de saúde, você não vai ter. Então é uma decisão difícil. Na hora, entre 2 coisas ruins, você tem que ter sorte, escolher a menos pior. E a população muitas vezes diz que o policial omitiu o socorro, quando não leva na viatura, fica entre a cruz e a espada, de fato. Agora, no BRT, olha, casos sucessivos vêm acontecendo aí de insegurança, não é? A população fica à mercê dessa bandidagem e os tiroteios também em muitas áreas. No BRT, na Supervia, nem se fala. Doutor Carlos, existe algum tipo de coisa a se fazer dentro dos ônibus ou dentro das estações de trem para evitar, pelo menos no deslocamento da pessoa entre a casa e o trabalho e vice-versa, que ela seja atingida por um disparo desses? É difícil, Liane, porque a coisa que você pode fazer para você evitar que a pessoa seja atingida janela por disparo blindada, de por qualquer exemplo. Lugar, não é cabível. Não é cabível, né? É um peso enorme. Não é cabível. As empresas jamais farão isso, até porque o carro fica muito mais pesado, o consumo de combustível é muito maior, o ar-condicionado, etc. Eu acho difícil, Liane. Eu acho que são ações pontuais, investigativas, que deveriam haver nessas localidades para evitar que esse tipo de conflito ocorra. Agora, Liane, em relação ao BRT, é uma coisa curiosa, né? Porque o próprio bandido, normalmente, a comunidade que usa aquele transporte, e o próprio bandido destrói, dá tiro no ônibus, olha uma estação razoavelmente bonita, destrói a estação. É uma coisa curiosa, né? O porquê de fazer isso está prejudicando a própria comunidade. Antigamente, o bandido, por pior que ele fosse, ele sempre será pior, mas por pior que ele fosse, ele cuidava um pouco mais, ele se preocupava um pouco mais com a comunidade. Isso é muito curioso, né? Hoje em dia não tem lei nem dentro nem fora das favelas. Infelizmente, a gente vive aí à mercê de tudo.